povo gosta! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao EDESH que o povo gosta, o podcast do Grupo Impress sobre o maior torneio de futebol do planeta. Eu sou o Júlio César e neste quinto episódio vamos falar sobre como a Copa se tornou o primeiro mega evento esportivo da história, totalmente atravessado e moldado pela inteligência artificial de ponta a ponta, do gramado ao feed das redes sociais. E para entendermos a percepção do público sobre o assunto, fomos falar com o Elton Prado, do time de dados e estratégia do Grupo Impress, que nos conta mais sobre o comportamento dos torcedores nas ruas e plataformas digitais e como as pessoas comuns, nos estádios e em casa, estão de fato utilizando e interagindo com a IA nesta Copa de 2026. Quando a gente olha para o uso da inteligência artificial nas conversas sobre Copa, o primeiro ponto que chama atenção é que o torcedor nunca fala sobre a IA como um assunto técnico. Ele aparece principalmente como ferramenta para brincar, imaginar e contar histórias sobre o futebol. No levantamento que fizemos entre 11 de junho e 16 de julho, os usos mais recorrentes da IA foram em memes, montagens, imagens e vídeos com jogadores e seleções. Um dos casos mais fortes foi um vídeo que colocou o Vini Júnior, jogador da seleção brasileira, e Haaland, da Noruega, em uma versão de As Branquelas, antes do confronto entre as duas seleções. O conteúdo viralizou, chegou aos próprios jogadores e acabou repercutindo em páginas de esporte e entretenimento. Esse exemplo mostra um ciclo muito interessante. Alguém cria uma cena fictícia com inteligência artificial, as redes fazem essa cena viralizar, o jogador reage e aquilo que começou como uma brincadeira volta para o público como uma notícia real, publicada por portais de notícias, imprensa e páginas de entretenimento. Também vimos transformando partidas em produções cinematográficas, então o uso principalmente da IA generativa para geração de vídeos e imagens, como também o exemplo que reuniu o Neymar criança, o Neymar atual e uma versão ali intermediária conversando sobre uma possível disputa entre a Copa de 2030, que novamente, além de gerar milhões de interações, o próprio jogador acabou reagindo a esse conteúdo criado por internautas. Antes, logo no começo da Copa, o que a gente percebeu nesse levantamento foi que a IA ajudava a imaginar o que poderia acontecer na Copa, então cenários de quem passaria, quem não passaria, quem seria o campeão. E ao longo da competição, após muitas surpresas, zebras e outras coisas que aconteceram, a IA passou a fazer parte para reescrever ou contar uma nova versão daquilo que tinha acontecido, como a própria eliminação brasileira. Então, ainda que a nossa conclusão seja que a IA não tenha dominado a conversa sobre Copa, ela mudou muito a maneira como se falou e como se abordou Copa, tanto entre os internautas comuns como nessas páginas de entretenimento, de esportes. E a Copa também foi um lugar que a imaginação entrou em campo. Da análise de um impedimento a um vídeo com o multiverso do Neymar, a inteligência artificial foi uma das protagonistas nessa Copa. E, com essa exposição, é natural que os próximos grandes eventos globais também tenham a participação maciça de prompts e agentes. Por isso, fomos ouvir do Fernando Mazzini, gerente de conteúdo e multiplicador de IA no Grupo Impress, o que podemos esperar do uso de inteligência artificial e quais oportunidades ela traz para as marcas nos próximos grandes eventos que teremos: a Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil, em 2027, e os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Perto da final da Copa do Mundo, dá para dizer sem dúvida que a grande protagonista foi a IA. Estava presente em todas as partidas, antes e depois dos jogos. A gente viu e está vendo diversos usos da IA durante a Copa, então tem gente que gosta de buscar estatísticas dos times antes dos jogos, está sendo usada para rodar previsões, probabilidades, simular cruzamento de chaves no mata-mata. Os mais jovens customizando figurinhas da Copa com a carinha deles. Teve gente colocando uma selfie sua no meio da arquibancada do jogo, como se estivesse lá presente. Enfim, teve de tudo um pouco. O que mais me chamou a atenção foi como as marcas embarcaram nessa onda, aproveitando rapidamente os memes nas redes sociais, surfando em tendências, permitindo uma interação maior com o consumidor em tempo real e adotando uma linguagem muito mais descontraída, distante daquela linguagem tradicional dos grandes filmes publicitários. Nesse contexto, dá para dizer que a IA está sendo usada desde a concepção das peças criativas até a compra de mídia em momentos cruciais de uma partida. Então isso gera um novo tipo de interação e conversão com o consumidor, é muito mais instantânea e dinâmica. Aí lá um gol da Espanha e a gente já tem uma peça pronta para ir para o ar.
fosse resumir o assunto em 4 grandes tendências, eu colocaria da seguinte forma. Primeiro, eu vejo um uso muito mais intenso dos dados, né, para entender o mood, do comportamento do torcedor e conectar com eles com uma precisão maior. E com isso, as marcas conseguem gerar experiências mais personalizadas. Depois, eu vejo uma velocidade, um ganho de velocidade, interação com o público em diferentes plataformas. Né? A marca ela precisa estar onipresente, muito atenta a tudo que está acontecendo. E aí ela precisa reagir de forma dinâmica, em algumas ocasiões até ajustar as mensagens durante a campanha. A escala que isso ganha é enorme, né? Ela é muito maior do que a gente via antes. Então uma simples sacada, uma grande ideia, ela pode rapidamente gerar, com a ajuda ali dos torcedores repercutindo essa mensagem, uma escala muito maior nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, ganhando um alcance orgânico muito grande. No caso da Copa do Mundo, ganhando um alcance realmente global ali de massa. Como eu tinha falado, né, a linguagem também, eu vi a gente vê uma diferença muito grande, né, uma linguagem baseada no formato de memes, né, tem até alguns teóricos falando no termo memeocracia, que as marcas, sem medo de usar uma linguagem nativa das redes para transmitir realmente as suas mensagens e conversar sobretudo com esse público mais jovem. Se a gente for olhar num contexto maior, não que seja que os eventos esportivos, olhar os eventos esportivos como uma plataforma fértil para a presença das marcas, não é uma grande novidade, né? A gente tem, por exemplo, as finais da NFL que sempre atraíram muito as marcas, né? Os intervalos mais desejados pelas marcas. Mas a maneira, né? As diferentes maneiras, além do tradicional filme publicitário, que as marcas estão aproveitando os eventos esportivos, isso é algo inédito e acredito que a gente vai ver com muito mais frequência no futuro. Né? No ano que vem, aqui no Brasil, a gente tem a Copa do Mundo de Futebol Feminino e no ano seguinte as Olimpíadas em Los Angeles. Então as marcas elas precisam estar muito atentas ali e rever as suas estratégias para um novo cenário de comportamento dos torcedores, né? Dos consumidores. Os canais e os meios que antes eram figurantes, por exemplo, o YouTube, né, que teve uma explosão aí nessa Copa do Mundo, se transformaram em grandes protagonistas, né? As principais conversas muitas vezes estão nos chats, nas redes sociais e menos ali na tela principal. Então as marcas elas precisam usar a sua inteligência, os dados, para mapear rapidamente tudo isso, otimizar a concepção das peças e reagir com velocidade a essas mudanças de rota. Por outro lado, eu vejo também uma mudança do lado do torcedor, né, do consumidor. Ele deixa de ser um mero consumidor da marca e passa a ser também um produtor de conteúdo, com potencial de turbinar a mensagem das marcas. Um exemplo muito legal que a gente tem visto é como as fanzones viraram um grande estúdio de cocriação de conteúdo, né? Ali as marcas, elas começam a conversa, levantam uma bola, fazem uma provocação e todo mundo entra em campo. Você tem ali um engajamento verdadeiro e uma ampliação do alcance das mensagens. Por fim, eu acho que a marca que não estiver preparada, ela corre o grande risco nos próximos eventos esportivos de ficar falando com uma arquibancada vazia. E com o apito do juiz, chegamos ao final do 5º episódio do EDESH que o povo gosta. Quer acompanhar diariamente os números e análises do nosso time? Então assina agora a newsletter do Dash no link que está aqui na descrição e leia sobre o maior torneio de futebol do mundo como se estivesse quase dentro de campo. Semana que vem estamos de volta com o último episódio do nosso podcast. Até o próximo bate-bola.